Bom dia, eu vou estar fazendo a resolução da questão 4 da prova de Sistemas Digitais do semestre 2025.1 da UFT. Talvez fique um pouquinho difícil de ver a questão aqui, porque é a foto que eu tenho disponível, mas eu vou estar digitando, ok, a questão e o circuito que está sendo apresentado está aqui. Então, considera o circuito lógico abaixo composto por 3 portas conectadas em série, ou seja, vai estar NOT, AND e OR, elas vão estar conectadas em série e vão ter 3 entradas, que vai ser a C, B e A, com uma saída que é a F. As características de tempo das portas lógicas são as seguintes. A gente tem que o tempo de contaminação da NOT é 1 nanosegundo, a da AND é 2 nanosegundos e a OR vai ser 1 nanosegundo. O tempo de propagação da NOT vai ser 4 nanosegundos, AND vai ser 6 nanosegundos, OR vai ser 5 nanosegundos. Ok? A gente vai estar explorando esses conceitos a partir de agora. Defina com as suas palavras o que é tempo de propagação e o que é o tempo de contaminação. Eu não vou ficar me alongando muito na explicação desse conceito, porque é algo muito conceitual, obviamente, né? E eu acredito que todos vocês já tenham nas suas anotações o que é, ou até mesmo noção do que seja. Mas caso não tenham, eu vou começar a explicação agora, eu espero que eu consiga clarear. A gente primeiro vai olhar para a contaminação, ok? Para o tempo de contaminação. Ao analisar o gráfico, a gente vai ter aqui dois gráficos, ok? A gente vai ter o V1, ou seja, que vai ser a entrada, vai ser a voltagem da entrada, vamos dizer assim, e a gente vai ter a voltagem da saída, ok? Ou seja, a gente pode parar para pensar que esse aqui é o sinal da saída, esse aqui é o sinal da entrada de um circuito lógico. Eu peguei esse gráfico aqui, inclusive não fui eu que fiz, eu peguei o gráfico do material complementar que o professor Thiago disponibilizou, certo? Então vamos começar a analisar esse circuito. O que é o tempo de contaminação? O tempo de contaminação vai ser o menor intervalo de tempo que demora para a saída começar a mudar o seu sinal, ou seja, ficar instável, a partir do momento em que a entrada também ficou instável. Ok, o que isso significa? Vamos ver aqui o comportamento da entrada. Ela vai estar estável, 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 e aí ela vai ficar instável. Ou seja, ela vai começar a subir. Se antes era 0 ou qualquer outro sinal que tivesse aqui, agora ela ficou instável, ela está mudando. Ela está mudando, mudando, ou seja, ela ficou instável e ela se estabilizou de novo. A partir do momento que ela se estabilizou, eu vou estar fazendo um pequeno tracinho aqui, ok? E a gente vai perceber agora vamos olhar para a saída, ok? A gente percebe que ela está estável, 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 e aqui vai passar aqui a entrada vai ficar instável, ok? E pum, aqui a saída vai começar a ficar instável. Lembra do que eu falei que o tempo de contaminação é o menor intervalo de tempo que dará entre até a saída, é o menor intervalo de tempo que demora para a saída começar a se instabilizar a partir do momento que a entrada se instabilizou. Ou seja, é o intervalo de tempo em que a entrada se instabilizou, que é aqui, até a saída se instabilizar. E a gente está falando de tempo mínimo, ok? Aqui, nesse gráfico, a gente não está falando de quantidades, então não precisa levar tanto em consideração esse tempo mínimo. Mas em questões, quando ele está falando de tempo de contaminação, ele quer o menor intervalo de tempo, ok? Ele quer o menor de todos. Ou seja, repetindo uma última vez, é o tempo que demora para a saída se instabilizar a partir do momento em que a entrada se instabilizou também. Ou seja, a entrada se estabilizou, aí procura quando que a saída vai começar a se instabilizar. Aqui, mais uma vez, mais um exemplo, a entrada vai estar aqui e ela vai começar a se instabilizar, ela vai descer, 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 se estabilizou. Eu vou pegar o final, vou só tirar isso aqui, eu vou pegar o final, a gente percebe que a saída ela vai começar a se estabilizar a partir do momento em que a entrada se estabilizou, ok? Então o intervalo de tempo vai ser a partir do início em que a saída, que a entrada começou a se estabilizar até a saída se estabilizar, ok? É um pouco confuso, mas olhando para esse gráfico a gente percebe que é tranquilo. A propagação vai ser o contrário, vai ser o maior intervalo de tempo que vai demorar para a saída se estabilizar a partir do momento em que a entrada se estabilizou. Ok? Então vamos lá, mais uma vez, analisar o gráfico. A gente tem o in, ok? Ela está estável, a entrada, ela vai se instabilizar. Instabilizou, 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 estabilizou. Agora lembra, é o intervalo de tempo que demora
até a saída se estabilizar a partir do momento em que a entrada se estabilizou. Então, entrada se estabilizou, a contagem, vamos dizer assim, começou a rodar, ok? O relógio começou a girar. Então, a gente vai estar vindo, vai vir aqui para a entrada e para a saída, e a gente percebe que a partir do momento em que a entrada se estabilizou, a saída ela vai estar se instabilizando, ela vai estar vindo, pô. Ok, aqui a linha não está exata, porque geralmente ela devia estar aqui, ok? Porque é quando ela vai se estabilizar, mas é porque é só um pequeníssimo pedaço, tá bom? Não faz muita diferença. Mas perceba que ele vai estar, que a linha vai estar descendo até o momento em que ela se estabilizar, ok? Ou seja, eu vou estar vendo qual é o intervalo de tempo que demorou, né, para a saída se estabilizar a partir do momento em que a entrada se estabilizou. Isso aqui vai ser o tempo de propagação, assim como está mostrando no gráfico, ok? Ou seja, voltando para a resposta da questão, o que é um tempo de propagação? É o maior intervalo de tempo que demora para a saída se estabilizar a partir do momento em que a entrada se estabilizou. Tempo de contaminação é quanto tempo demora para a saída se instabilizar a partir do momento em que a entrada se instabilizou. Tá, então agora vamos para a letra B, que é a carne da questão, ok? Qual é o tempo mínimo, ele está querendo que a gente calcule, né? Calcule o tempo mínimo, mais cedo possível, para que a saída F possa começar a mudar após uma transição na entrada A. Ou seja, ela está falando para a gente que B vai continuar constante. Não importa o que está em B e em C, tá bom? Os dois vão continuar constantes. B e C vão continuar constantes. Mudou A. Ou seja, quem se instabilizou foi A. Ou seja, a gente vai calcular referente a A. Tá bom? Se A mudou, ele que se instabilizou, enquanto B e C estão estáveis. Ele quer o tempo mínimo para que a saída F possa começar a mudar após uma transição da entrada A. O que ele está pedindo para a gente é basicamente o tempo de contaminação, em outras palavras. Ok? Porque como a primeira ele pediu para definir, ele não podia só dar a resposta aqui na B, obviamente. Então ele explicou com outras palavras. Mas o que ele está querendo é basicamente o tempo de contaminação do circuito inteiro. Ok? Porque o que ele quer é justamente qual é o menor intervalo de tempo para que F comece a se estabilizar a partir do momento em que A se estabilizou, que a entrada se estabilizou. Então vamos lá. A gente percebe que, vamos supor que a gente coloca a eletricidade aqui, certo? A gente colocou 1 volt aqui. Pode ser qualquer sinal. Pode ser 1, 0, enfim. Se instabilizou a entrada A. Então essa instabilidade ela vai correr para cá, vai passar por NOT. A porta NOT ela vai ter 1 nanosegundo de contaminação. Eu não vou colocar aqui o tempo, porque é igual para todos, então a gente não vai precisar mexer com conversão. 1 nanosegundo, o AND vai ser 2 nanosegundos e o OR vai ser 1 nanosegundo. Ele quer o menor tempo possível. A gente percebe que não tem outra passagem para F, tá bom? Aí só tem essa. A só pode cruzar esse caminho para F, tá bom? Então se eu tivesse, por exemplo, vamos supor que eu tivesse outra AND aqui e essa AND estivesse chegando em F. Agora a gente teria que analisar também esse caminho, mas obviamente esse caminho teria um tempo maior, porque eu estaria passando por 2 ANDs, enquanto aqui 3 ANDs no caso, né? Então, nesse caminho aqui, ou seja, daqui para cá, nós teremos 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4 nanosegundos. Agora vamos supor que esse caminho aqui que eu acabei de inventar, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7 nanosegundos. Como ele quer o menor, a gente vai estar considerando 4. Ok? Então, vamos lá. 4 nanosegundos é a resposta da letra B. Da primeira parte da letra B, no caso, né? Agora a gente vai estar vendo a próxima parte. A próxima parte é muito simples. Vai ser o tempo de propagação. Ele vai querer o tempo máximo, mais tarde possível, para que a saída F se estabilize após essa transição. Ou seja, o que ele está pedindo é quanto tempo demora, qual é o maior intervalo de tempo que demora para que a saída se estabilize a partir do momento em que NOT se estabilize. Ou melhor, a partir do momento em que a entrada, né, vai se estabilizar. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com 4, 6 e 5, que vai ser a questão, certo? Que a questão vai estar pedindo. Então, vamos lá. Eu tenho 4, 6, 5. Mais uma vez, esse é o único caminho que eu posso ter.
ok? Esse é o único caminho que eu tenho nesse circuito. Se eu tivesse, de novo, aquele mesmo caminho que eu tinha inventado aqui, esse caminho aqui seria o certo, vamos dizer assim, porque ele teria a soma maior. Então vamos lá, vamos somar primeiro esse caminho aqui que existe. 4 mais 6 vai dar 10, 10 mais 5 vai dar 15. Agora vamos pegar esse aqui, 4 mais 6 vai dar 10, 10 mais 6 vai dar 16, 16 mais 6 vai dar 22, vai passar por um hora ainda, que é 5, 27. Ou seja, ele seria o certo porque ele é o maior tempo. Mas como ele não existe, então a gente vai estar falando que 15 é a resposta, ok? Esse aqui foi só um exemplo. Ele quer o maior intervalo de tempo possível. Eu só tenho esse caminho, então vai ser 15. Tá bom? A resposta. Então agora a gente vai para C. Deixa eu só anotar aqui, 15 segundos, 15 nanosegundos. Suponha que as saídas que os sinais B e C sejam constantes, ou seja, de novo, B e C não vai mudar, não vai ser contaminado. E a entrada de A mude de 0 para 1, ou seja, ele está falando que A vai ficar instável. Descreva o intervalo em que a saída F pode estar instável. Tá, o que ele está querendo aqui é simplesmente essa aqui é a resposta. 4 nanosegundos até 15 nanosegundos. Ok, mas como assim essa aqui é a resposta? 4 nanosegundos até 15 nanosegundos. O que a questão vai estar querendo é o intervalo de tempo em que a saída F pode estar instável. Eu fiz esse outro gráfico aqui bem pequenininho, rapidão, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Isso aqui vai ser F, ok? Vai ser a saída F. A saída F ela vai estar estável. Estável, 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 estável. Após 4 nanosegundos, ela vai começar a se instabilizar. Por quê? Lembra do que é o tempo de contaminação. O tempo de contaminação é quanto tempo, o menor tempo que demora para F começar a se instabilizar a partir do momento em que a entrada se instabilizou. Ou seja, eu não coloquei o A aqui, mas o A ele já vai estar instável nesse intervalo de tempo, e aí quando ele se estabilizar, o F vai se estabilizar. A gente já fez esse cálculo antes, então eu não vou repetir, é 4 nanosegundos. Agora a gente vai estar indo para os 15 nanosegundos, ou seja, o F ele vai estar se estabilizando, ele vai descer, 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 até que ele vai se estabilizar, ok? Na marca 15 segundos. Isso aqui a gente pode colocar aqui x, y, aqui eu vou colocar 0. Tá? Não é relevante, mas eu achei importante colocar. Por quê? Porque lembra, a gente está falando do tempo de propagação. O tempo de propagação é o tempo que demora para F se estabilizar a partir do momento em que a entrada se estabiliza. Tá bom? Ou seja, aqui, a partir desse momento, a entrada se estabilizou, certo? E aí F ele vai estar se estabilizando, se estabilizando, se estabilizando, e tudo isso aqui é o tempo que vai demorar para que o F se estabilize novamente. Então, justamente é nesse intervalo de tempo que F vai estar instável. Ou então, se você quiser dizer, ou então ele pode estar instável, né? Que a questão que vai falar pode. 15 nanosegundos menos 4 nanosegundos vai dar 11 nanosegundos. Ou seja, durante 11 nanosegundos, F pode estar instável. Então, é basicamente essa a resolução da questão, né? Esse é o intervalo de tempo. Caso você queira ser mais exato, você pode colocar ali como um extra 11 nanosegundos, mas o intervalo de tempo é esse.